Beleza, então, pessoal, vamos continuar a resolver alguns exercíciozinhos, né? Bem tranquilos. Esses daqui são bem legais de serem resolvidos e é interessante a gente ver como que o parênteses faz diferença e muda realmente a ordem de execução das expressões aritméticas, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um x igual a 2 mais 3 vezes 4 menos 8 dividido por 2 mais 5 mais 3 mais 1. Então, se você começar a olhar essa expressão, você pode olhar assim e falar: ah, eu vou fazer 2 mais 3. Não, a gente tem que seguir a ordem da precedência dos operadores, assim como na matemática, né? Existem operadores que são resolvidos primeiro que outros operadores. Então, a gente segue a ordem, multiplicação, divisão, depois adição, subtração, e aí a gente consegue. Só que o parênteses faz com que a gente tenha uma alteração na ordem de execução, né? Vamos ver esses caras daqui, né? Vamos fazer lá um exemplinho, vamos escrever lá um código novo em Java e vou seguir a mesma ideia, né? Vou digitar esses caras lá e aí a gente vai ver o que gera de saída. Fazer então essa brincadeira aqui, vou escrever esses caras e a gente vai tentando resolver, né? Então a gente tem aqui o A vai ser x igual a 2 mais 3 vezes. Por gentileza, acompanhe aí para ver se eu não estou fazendo besteira, né? Lambança. 3, 4 menos 8 barra 2 mais 5. Opa, viu? Mais 5 mais 3 mais 1. Então, a gente tem esse daqui. Só vou espaçar depois, né? Opa. Agora a gente tem um parênteses aqui, outro aqui e um outro aqui. Beleza. Aí temos, depois do asterisco, antes do mais, depois do 2. Tá aqui. Vou só espaçar para a gente poder ler, né? Acho que vai ficar legal a leitura, vai ficar um pouco mais facilitada. Aí eu amplio depois a janela, vai ficar mais fácil. Só para confirmar aqui que está tudo certo. Beleza. É isso, né? Então, temos nossas expressões. Aqui são todas as 3 expressões que a gente tem. E aí é perguntado qual que é a resposta disso daqui, né? Qual que é o valor de x? E aí a gente quer descobrir o valor de x para cada uma das expressões. Fácil declarar isso daqui, declara uma variável x, e aí executa a expressão e manda imprimir o valor de x para a gente ver as respostas. Isso daí é muito fácil, o compilador faz, o problema é você saber se o que você está fazendo está certo, está respondendo da forma com que deve, né? E aí eu pergunto, então, qual que é a resposta da letra A, né? A letra A vai valer quanto? Depois a letra B, a gente vai ver. Vou deixar prontinho, né? E aí, a letra A tá valendo quanto? Esse X aqui vale quanto, né? E aí, quanto que vale esse X? Marcel disse 19. 19, professor. Nossa, essa daí foi 19. Sem dúvidas. Letra B, então, Nice, já que tá tão animado e o Marcel também. 5 menos 4 menos 20 dividido por 11. Caramba, professor, isso aí. Menos 20, 5 divide 11. Pode dar quebradinha? Ou eu que tô fazendo conta errada? Não sei. Não executei ainda. Nem faço ideia das respostas ainda.
Enquanto roda o cálculo aí, eu só vou salvar, beleza? Só para 54. Acredito. É para entregar as listas. Esse é o 54, professor? Esse é o 54. Peraí, deixa eu salvar aqui. Eu ouvi alguma coisa sobre entregar as listas e foi cortando o áudio. Não fui eu, professor. Deu infinito. Essa daí é boa, gente. Para mim, eu tô na dúvida porque deu menos 1,8. Eu não sei se ele vai considerar menos 1 ou menos 2. Tô na dúvida. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar uns espaços aqui só para poder enxergar a expressão melhor, beleza? Não há necessidade. É só para ver ela melhor aqui. Eu sei que aí vai confundir, né? Então, Ai, Jesus, é saber. Não, aqui tem que fazer primeiro as operações de multiplicar e dividir, e depois soma, né? Retiro o que eu disse. 2 mais 3, 5. 5 vezes menos 4 menos 20. Menos 1. Menos 1, professor. beleza. Chegou ao menos 1 também. Quem foi? Foi o Marcel? Acho que foi, tá aqui em cima. Marcel também chegou em menos 1. E a última? Olha lá, B menos 1. Shen também chegou, menos 1. Calma aí, vamos ver. Tem aqui. Parênteses primeiro. 11. 11. O Shen também chegou no 11. O Marcel também chegou no 11. Legal. Beleza. Então vamos, né, fazer o processo manual de resolução, né? Aqui a gente vai começar com essa expressão. A gente tem que resolver primeiro as multiplicações. Então, a gente vai ter um 3 vezes 4. Então, a gente vai resolver primeiro isso daqui. Então, a gente vai ter aqui 3 vezes 4. Você vai ter um 12 aqui. E depois você vai ter lá o 8 dividido por 2. Você vai ter um 4. Então, vai te sobrar aqui 2 mais 12, que é o resultado desse produto daqui, menos 4. Aí depois começa, né? Mais 5, mais 3, mais 1. Então já vamos somar esse cara, né? 5 mais 3, 8, mais 1, 9, né? Aqui você tem um mais 9. Agora é só resolver essas continhas daqui. Você vai ter aqui 14 menos 4, 10, mais 9, 19. Perfeito. Resposta 19. Então, a gente viu aí a ordem de execução. O segundo, nesse caso, a gente tem os parênteses aqui. Os parênteses mudam a ordem, né? Então, a gente tem 2 mais 3, a gente tem um 5. Depois, a gente tem uma multiplicação. A gente tem 4 menos 8, a gente vai ter como resposta menos 4, dividido. Aí agora a gente vai somar tudo isso daqui e vai ficar 2 mais 5 mais 3 vai dar 10. E aí depois a gente soma 1. Então, legal. Não está ainda resolvido, mas a gente consegue ver aqui. Temos que resolver produto, né? Então, 5 vezes menos 4, então 5 vezes 4, 20, então vai dar menos 20. Dividido por 10. Depois eu somo 1. Então aqui vai ficar... Opa! Aqui vai ficar como resposta. Esse cara aqui vai dar menos 2 mais 1. Resposta, menos 1. Perfeitinho. Tudo certo aqui de resposta. Mesma coisa aqui na execução, né? A gente tem que fazer a execução do parênteses primeiro. Então, vai ficar 2 mais o 3 vezes. E a gente vai resolver esse parênteses. Só que esse parênteses ele é mais complexo, né? Ele não está tão direto. A gente precisa resolver algumas coisas primeiro para depois outras. Então, a gente ainda vai ter um parênteses que vai ficar o 4 e o menos.
Aí agora a gente vai fazer 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. E esse cara aqui a gente já pode colocar aqui o resultado, né? 9. Agora a gente tem 2 mais 3 vezes isso daqui. Esse cara daqui vai dar 0. 0 multiplicado por qualquer coisa vai dar 0. Então eu vou ficar como resposta 2 mais 9, e aí a gente vai ter o 11 como final. Então, beleza, chegamos aí às respostas. Pergunta, será que é isso mesmo, né? Então vamos fazer com que a gente possa testar esse exercício. Preciso, então, declarar uma variável x. Declarei lá um x qualquer. E o x vai ter agora a execução. Vou fazer aquele processo de imprimir, né, e fazer tudo bonitinho. Vou deixar aqui os comentários e eu vou fazer depois de cada um deles. Vou fazer a impressão aqui. System.out.println, e aí a gente vai ter a impressão dessa expressão daqui, do A. Então, só para a gente ver essa expressão daqui do A, quanto que vai valer. Então, a gente vai executar essa expressão. Então, a gente vai executá-la bonitinho. E aí, depois que a gente executar essa expressão, eu quero imprimir a resposta, né? Então, eu quero ver qual que é o valor do x. Então, vou fazer aqui a impressão do valor do x. O x será igual, e aí a gente vai concatenar com a resposta, né? Tá aí. Só que eu vou já aproveitar aqui só para pular de linha, né, para ficar uma legibilidade melhor, vou colocar um /n a mais aqui no final, né, porque ele já é ln, já pula de linha, mas uma puladinha a mais. E aí a gente vai ver aqui quanto que ficou valendo x para essa expressão. Então a gente vai repetir o processo para as demais, né? Então vai ser bem isso daqui mesmo. Aqui a gente tem a segunda, e aqui a gente tem a terceira. Só vou corrigir aqui colocando as expressões, né? Então, tá aqui. Só para que a gente possa ver a execução, né? Que é importante. E vamos ver este cara. Copiou, colou aqui. É para baixo. Só para a gente ver, né? Qual que vai ser a resposta. Tá aí, bonitinho para a gente ver. Aqui tem o comentário com a resolução, né? Que a gente fez passo a passo. E aqui a linha do código mostrando para a gente. Esse system daqui, ele é literalmente desnecessário, mas é só para a gente ver, né? Qual que é a expressão. Rodando, então, compilou. Esse cara deu certo. Executando. Olha lá que legal. Então, temos como resposta 19, menos 1 e 11, que foram exatamente as respostas que vocês chegaram. Mas é bacana, você vê que você já está conseguindo entender a ordem e a precedência da execução dos operadores. Então, a gente está indo em um passo, parece que é lento, mas é bastante teoria, né, por trás para a gente resolver. Então, as respostas estão lá, 19, menos 1 e 11. Aí começa a ficar legal. Esse daqui eu já falo para vocês, eu adoro de paixão. Acho muito bacana esse exercício. Eu vou até copiar esse cara daqui, vamos colocar dentro de um novo programinha Java. Então, para esses valores, a gente tem isso daqui. Então, beleza, aqui a gente já tem lá a proposta do exercício, né? A proposta do exercício, ela é bem interessante. Ela declara que um x valendo 5, um y valendo 3, um z valendo 7, e aí ele tem uma expressão. E essa expressão é uma expressão
que eu falo para vocês daquelas que a gente fala palavrão, né, de tão chata que ela é. Mas é algo que pode ser necessário, pode acontecer e a gente tem que entender esse processo daqui. Vamos ver então qual que é o valor de x, né? Então a pergunta é: qual que é o valor de x após a execução dessa expressão para esses valores de variáveis, né? Então x igual a 5, y igual a 3, z igual a 7. X recebe mais y menos z vezes z menos, entre parênteses, menos 4, dividido por, entre parênteses, 3 menos 1. E aí, qual é a resposta? Um minuto, professor, peraí. Aí, senhor, tá dando pra me ouvir? Perfeito. Ah, tá. A internet tava ruim, sei lá. O áudio do microfone também tava baixo. Mas é que quando é que vai entregar as listas mesmo? Eu esqueci. Até a penúltima semana de aula. Que seria em junho? A gente tem 20 semanas de aula, né? Então a Ah, gente deve estar na metade, a gente está chegando na metade do semestre, está 17 aulas. A gente está na metade, quase na metade do semestre. Acho que próxima semana já chega na metade. Então, é final de junho. Junho. Final de junho tem tempo. sim. Mas não banque bobeira, né? É uma coisa que eu sempre falo, porque é bastante exercício para testar aí seu conhecimento. E depois eu já vou liberar. Eu acho que mais para a semana que vem eu já libero todas as postagens lá de listas, né? Eu só estou organizando o meu drive para poder receber as listas desse semestre, né? Porque de todos você vai ocupando um espaço considerável. Beleza, senhor. Valeu. Joia! Menos 43, professor. Aí, ó, vocês entram aí no acordo, hein? Ai, Jesus. A Brenda ainda falou 56. Tô falando, entra num acordo. Vocês estão quebrando as minhas pernas, hein? Opa, o Shea também falou menos 43. Já tem dois falando a mesma resposta aí. Bom também. Olha lá, então foi 43. 43 negativo foi o Shen e a Nice. 56 a Brenda. E 50 o Marcel. Perfeito. Show de bola. Não sei. Não faço a mínima ideia. Vamos descobrir agora. Posso resolver? Se posso resolver, se não houve manifestação contra, acredito que seja a favor. Vamos ver então, né? Agora vamos entender aqui o processo de resolução, né? O processo de resolução desse cara é bem interessante. A gente começa aqui com mais y. Esse mais y ele é um problema, porque o mais ele altera o valor da variável. O y valia 3, ele passa a valer 4, então aqui a gente terá 4. E aí o y não teve problema nenhum, tá tudo sossegado, né? Então vou deixar aqui anotado, né? O y agora está valendo 4. Teve lá o seu valor alterado. Aí a gente vai fazer aqui menos o z. O z vale 7. Vezes z mais mais. O z mais mais, ele vale 7. E eu vou fazer o incremento dele. Então, no final, a gente vai ter que o z irá valer, foi 7 mais 1, 8. Está valendo 8. E agora a gente... Opa, coloquei coisa errada aqui, né? E agora a gente vai fazer o resultado aqui das nossas expressões, né? Menos
E aí você vai ter menos 4 dividido por 2, né? Menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Aí você vai ter menos menos 2. Menos menos 2, você vai multiplicar isso aqui, vai dar 1 mais 2. Você vai, então, fazer o produto desse cara. Esse cara daqui vai ficar o 4 mais o 2 vai dar 6. Vai dar menos 7 vezes 7 dá 49, né? 49, e aí você tem como resposta o seu menos 43. Tá aí. De resposta, menos 43. Ficou legal. Vamos salvar esse cara daqui, né? Vamos ver. Esse cara daqui estava no slide 56, então vou salvar ele. Lá na página 56. O exercício da página 56, salvo, bonitinho. Vamos fazer a impressão desse negócio, vamos ver isso daqui, né? Então eu preciso declarar essas variáveis, então vamos declarar aqui int, e aí temos lá as nossas variáveis declaradas. E legal, eu vou colocar esse cara aqui para ser impresso, mas não dá para aproveitar ele, porque isso daqui é hífen, não é menos, beleza? Tomar cuidado aí com Ctrl+C, Ctrl+V dentro da nossa brincadeira. Esse aqui, ok? Esse aqui, não. E esse aqui, não. Então foram aí as nossas respostas, né? Então eu vou fazer lá a impressão system.out.println e eu vou mandar imprimir essa expressão só para a gente vê-la, né? Olha lá, bonitinho. Tá impressa a expressão. Agora eu vou falar que o x vai receber mais y menos z vezes z menos, entre parênteses, menos 4, então menos 4, dividido por, entre parênteses, acho que é 3 menos 1, é isso? 3 menos 1. Então, feito isso daí, nossa expressão está ali, e aí a gente vai imprimir a saída daqui, né? System.out.println, vamos imprimir o nosso x. X é igual, e aí eu vou concatenar aqui o meu x, né? Opa, o x. Só para a gente ver essa resposta. Compilando. Sim, vamos voltar a comentar essa linha e escrevê-la novamente. Copiar, eu falo para vocês, sempre dá problema. Então, int x igual. Era vírgula, né? Der. X igual a 5, y igual a 3, vírgula, z igual a 7. Tá aí declarado tudo bonitinho. Vai compilar agora, belezinha. Lá a nossa expressão, então só para a gente ver, rodou, e olha lá que bonitinho. Menos 43, tá aí a resposta que a gente queria, né? Então, temos uma expressão aí que deu menos 43. Show de bola. Temos agora a resolução dele, vai mostrando passo a passo a resolução, chegou lá no menos 43. E agora ficou legal, né? Eu acho que é um dos últimos, né? Ali tem a resposta para baixo, tem mais um para fazer? Não, depois já acabou, a gente já vai entrar em estruturas, né? Legal. Então vamos ver esse cara daqui. Vou copiar isso aqui, um arquivo novo. Esse aqui é 58. Vamos brincar com esse cara daqui. Esse daqui eu acho muito da hora. Ele é bem chato de ser resolvido. Não é sacanagem, ele é chato mesmo, é difícil. Esse foi o 58. É isso? 58.
Beleza, vamos ver então, né? Qual que é a resposta para esse cara daqui? Quanto que vale esse x daqui? Temos lá y igual a 3, x recebe mais y menos y mais vezes y menos y. Ó que bonito. Vai dar menos 3, senhor? Já temos uma resposta, menos 3. É uma boa pergunta, Vinícius. Não sei. Ah, tem que resolver. Eu nunca lembro. Eu não estava resolvendo, eu só estava olhando para a tela para ver se tinha uma resposta. Menos 12. Aí eu estava olhando para o chat, na verdade. Foi mal. Marcel também, menos 3. O Shen, menos 12. Matheus também, menos 3. Ao menos 3 está imperando aí, hein? 3 respostas já, menos 3. O Shen já... Opa, será que eu estou errado? Confia no teu taco, Shen. Eu vou de menos 3 também, professor. Menos 3 também, beleza. Aí, ó, 4, Shen, ó, Shen, fica esperto, hein? Já tem 4 falando menos 3, cara. Não sei não, hein? Fica esperto, hein? Vamos lá, então. Vamos resolver esse negócio aqui para a gente ver, né? A resolução desse envolve algumas coisas importantes, né? Porque o que acontece agora? A gente está usando os operadores de incremento e decremento pós e prefixados, né? E no decorrer do andamento da expressão, o y vai mudando de valor. Ele vai alterando o seu valor. E isso daí é o que dá mais entrave na cabeça da gente. Se tivesse isso daqui resolvido antes, ficaria muito mais fácil. Mas, como não, a gente quer dificultar, forçar e testar, né? Vamos começar a nossa brincadeira. Mais y. Mais y é quanto? Y é igual a 3, mais y é 4. Primeiro eu incremento e depois eu uso. Eu acabei de incrementar, então o y valia 3, somei mais 1, passou a valer 4, vou usar o valor 4. Ou seja, nesse exato momento, a gente tem aqui que o y assumiu o valor 4. Ele recebeu ali o valor 4. Foi passado o valor 4 para dentro dele. Legal. Depois disso, temos um menos, e aí a gente tem y mais. E agora aqui, quanto que é o valor que eu vou utilizar? 4. Por quê? O y está antes do mais. Então, vou utilizar o 4. Só que vai ocorrer o incremento. Então, o 4 será incrementado para 5. Então, nesse exato momento, o y passou a valer 5. E aí, quando você chega aqui, né, você vai ter lá vezes 5. E aí você vai fazer aqui, ó, mais, e aí você tem menos y. Menos y, o menos está antes. Você vai executar, então, essa subtração primeiro. 5 menos 1, 4, e aí eu vou usar esse valor 4. Então, aqui, a gente vai ficar com o 4. Ao final, o y está valendo 4. É essa a jogada. Agora ficou fácil. Agora a gente vai resolver isso daqui. Você vai ter um 4 mais 4, então você vai ter 8. E aí, menos 4 vezes 5, 20. Ou seja, resposta menos 12. Confia mais no teu taco, Shen. Olha aí, mano. Você estava certo, certíssimo, menos 12. Galera errou, você acertou, não duvida. Se você fez, acredita, tenha fé. Tá aí, certinho, menos 12.
Vamos ver, então, se isso daqui realmente dá menos 12, né? Vamos executar isso daqui, vamos experimentar, né? Fazer aqui para baixo, né? Então, vamos declarar, a gente precisa ter xy. Int x e o y igual a 3. Opa, 3. Aí a gente vai ter essa expressão gigante aqui, né? Então, vamos mandar imprimir essa expressão. System.out.println. Beleza. A gente vai, né? Eu vou escrever essa expressão novamente. X é igual a mais y menos y mais vezes y mais menos y. E aí que legal, a gente tem toda a expressão bonitinha escrita aqui. Joia! Feita a nossa expressão, agora a gente quer saber a resposta, né? Vamos imprimir, então, o valor do x para ver o que aconteceu. Eu vou imprimir o do y também para a gente confirmar, beleza? System.out.println. Vamos imprimir aqui o x é igual ao x e o y vai ser igual ao y ali. Beleza. Vamos ver aí as respostas que a gente tem. Então, esse cara vai ter que dar como saída para a gente o menos 12, então aqui vai ser o menos 12, e aqui a gente terá como saída o 4, né? Então, terá 4 aqui como saída. Vamos ver se é isso mesmo. Compilou, rodou, e olha lá que legal, exatamente isso, né? A gente teve como saídas, né? Menos 12 e 4. Então, nossa expressão funciona muito bem, desde que a gente siga a resolução, com a ordem da precedência dos operadores, respeitando isso daí. Lembrando que os operadores unários e os de incremento e decremento pós e prefixados, eles alteram o valor da variável, e aí a gente tem que saber quando que altera. Então, numa linha, é sempre resolvido da esquerda para a direita, e a gente deve seguir isso daí. Então, se tudo correu bem, a gente entendeu e resolveu bonitinho. Show de bola, muito bacana. Foi resolvido de forma satisfatória. Dúvidas? Sem dúvidas, professor. Na verdade, tem que considerar que, como ele está na mesma linha, ele vem trocando de valor, conforme... Ele vai trocando literalmente de valor, ele vai mudando. Ok. Não é porque você usou o Y que ele vai acontecer depois. Foi o que eu falei, é logo depois. Usou, ele já aconteceu a modificação. Mudou o valor, usou o valor, mudou, aí você vai seguindo essa ideia e aí resolve qualquer coisa sem problema algum. Não vai ter mais dor de cabeça. Tem que seguir a ordem certinha. Chique. Show de bola. A resolução está aqui, né? Mostra lá o que acontece, é realmente menos 12. E a gente tem aí agora a finalização dessa parte mais introdutória do Java, bem introdutória, né? Que a gente viu. Mas eu acho que ela é muito importante e é a base para que a gente continue programando numa boa, né? Aqui a gente tem algumas palavras reservadas. Essas palavras reservadas são palavras que vocês não devem de utilizar como nomes de suas próprias variáveis, né? Tomar cuidado para não utilizar. Então, tem algumas que podem ser complicadas, né? Por exemplo, native, né? Então, tomar cuidado, o native, o new, que é um operador que a gente tem, o continue, o this, o import, default, final, o do, também tomar cuidado, super, package, final, e o case. Eu acho que são essas, e o private, né, o private. São algumas palavras aí que eu destaco que tem que tomar mais cuidado, que, né, final é a mesma coisa em português, do valor tal até o valor tal, então tomar cuidado
porque você pode querer declarar uma variável chamada do, e do, na verdade, é de do while, né? Faça enquanto, faz parte do comando. Você declarou alguma coisa, inventa de começar a escrever em inglês lá, aí, né, você coloca o valor antigo, coloca old, o valor novo, coloca new, aí o new também não pode. Só tomar esses cuidados, né? Falar que alguma coisa é nativa, né? Então, utilizar o native ou continue também, são algumas palavras que a gente tem que respeitar, que são as palavras reservadas do Java, né? Essas palavras a gente tem aí no decorrer da utilização do Java, a gente pode se deparar com elas. Não quer dizer obrigatoriamente, né, que você se deparará normalmente, mas são algumas que eu sempre destaco. Tomar muito cuidado, principalmente com o do, o final, o continue, que são muito similares no português, né? E o super também, eu já vi gente criando variável com super. Tem que tomar cuidado para não dar probleminha. Então, respeitar. Variáveis não podem ter nomes de palavras reservadas. Você não pode utilizar essas aqui. Por isso são chamadas de reservadas, né? É reservada para o Java utilizar e não para nós. Então, só tomar cuidado. Não precisa se estressar, se preocupar. Ai, tenho que decorar. Calma. Você vai acabar percebendo no decorrer dos dias e das utilizações. Aqui tem um resumão, mas não precisa se estressar com isso. Vamos agora brincar com scanners, né? O Java, agora, finalmente, depois de muito tempo, a gente vai chegar em um momento de colocar uma entrada para que o usuário digite, né? Cara, para mim não tem problema não, João. Se quiser, pode colocar. Eu só não vou consultar lá a sua entrega. A sua entrega você vai fazer para mim através do formulário, beleza? Mas pode colocar no GitHub, tranquilo. Eu acho até super legal. E eu recomendo que faça isso, né? Que você coloque o comentáriozinho com o teu nome, dizendo lá, bota o enunciado. E isso daí mostra quanta coisa que você programou e vai produzir resultados no teu Git, né? E eu acho que isso daí é legal, conta muito, né? Porque aí você vai ter, mostra a produção. Eu, pessoalmente, já tive várias discussões com vários colegas, por que eu não coloco as minhas listas, eu não coloco os meus códigos no GitHub. A gente chegou em algumas conclusões, né? Porque o objetivo não sou eu codificar, são vocês codificarem, né? Então, não é para o Cristóvão escrever código. Eu já resolvi essas listas várias e várias e várias e várias vezes. Eu não sei nem se tem uma resolução delas, né, todas. E de vez em quando eu invento alguns exercícios novos. Mas o objetivo em si é vocês, né, experimentarem, programarem. Eu sei que é muita coisa, eu sei que todo mundo vai falar, é muito exercício. Eu falo, meu filho, você vai viver escrevendo código, então se acostume a escrever código, né? Quanto mais cedo vocês começarem a resolução das listas, mais tempo vocês terão para os exercícios que engripar, né? Então, que der uma travadinha. Diga, Luiz. Ô, professor, nesse, como é que chama esse programinha que a gente está usando aqui? Gini. No Gini. Lembra do Gini é um gênio? Aham. Nesse programinha aqui, quando a gente coloca o mouse em cima, aperta o Ctrl, a gente consegue ver como é que funciona o comando? Tem alguma manhã ou a gente tem que saber já o comando como é que funciona? Ele mostra a biblioteca? Não, né? Tem que saber, né? Não, tem que saber. Ele é tudo na mão. É isso daí a diferença, né? Você está falando aí do que acontece nos Eclipse, NetBeans como os IntelliJ IDEA, né? Eles mostram, sim. Faz parte do processo da linguagem, né? Esse cara, nesse momento, eu sempre opto por uma IDE aonde ela não te ajude. Ela só vai colorir o código, malemar ela mostra algumas dicas. É malemar mesmo, mais mal do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque é para você digitar. Se você, né, vou fazer uso aí, fazer propaganda de um cara que eu gosto muito da didática, apesar de achar que é um Embromation Plus Advanced, é o Gustavo Guanabara, né, o famoso Guanabara do curso em vídeo. Faço propaganda sempre que posso, pois eu acho que o trabalho dele é muito bom.
Eu vejo o trabalho dele há muitos anos, eu acho a didática dele legal, a técnica de explicação dele muito boa. Já assisti várias entrevistas com o Guanabara, e uma coisa que eu acho legal, o Guanabara é professor, e ele não fica indicando o canal dele. Ele chega assim, vai lá, entra no meu canal, se inscreve durante a aula. Ele deixa que os alunos de programação dele, no decorrer do tempo, descubram, né? E aí, você é o tal do Guanabara, né? Porque aí quando ele vai dar aula, ele não é o Guanabara, ele é o Gustavo, né? E aí acaba que eles descobrem que o Gustavo é o Guanabara, que é o cara que dá aula, que eles estão tirando dúvida do exercício que o professor passou com as videoaulas dele. Ele fala uma coisa: evite o Ctrl+C, Ctrl+V. Não utilize Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V, para quem está aprendendo a programar, é um vilão, ele é maléfico. Por quê? Porque você não aprende a escrever o código. Você tem que criar. E isso aí são falas minhas, né? Eu já estudei muito sobre como a gente aprende, né? Então, a gente utiliza várias técnicas, eu repito, eu falo sempre do mesmo jeito. Você pode até achar assim, nossa, o Cristóvão sempre fala daquele jeito. Cara, mas se eu não falar sempre da mesma forma, você não lembra. Então eu crio o bordão, né? Ou eu crio um mnemônico, que é você utilizar um atalho para a memória lá, para você ficar repetindo as mesmas coisas. Você pode ver que toda vez que eu vou escrever um system out print, eu falo system.out.print. Quando você vê escrever aí o scanner, eu sempre vou falar para você, vamos fazer o import do java.util.scanner. Aí depois a criação do scanner. Vamos criar lá a classe scanner, meu objeto de leitura leia igual a new, meu construtor scanner, e agora passando a entrada do sistema, system.in. Eu falo sempre do mesmo jeito. Para quê? Para que você lembre. Então é para criar memória. Então o ato de digitar faz com que você crie muito essa memória. E eu ainda falo mais. A gente tem uma associação muito importante. O Guanabara, ele fala que você não deve de ficar somente vendo o código. Concordo em partes. Né? Não vou discordar, mas também não vou dizer que eu concordo 100%. Eu, por exemplo, eu tenho memória visual, então eu tenho que ver e eu tenho que ouvir. A minha memória visual auditiva. Se eu ficar olhando para ele, escrevendo código e ouvindo ele falando, eu aprendo muito mais do que eu olhar para ele e digitar. Incrível como isso acontece comigo. Eu não consigo ver alguma coisa, ouvir e escrever. Não tenho essa capacidade. A minha memória, ela é feita da forma visual auditiva. Então, se eu estiver assistindo alguma coisa, eu guardo essa informação muito melhor do que, por exemplo, se eu estiver lendo em silêncio. Então, se eu estiver lendo um livro, estou lendo o livro, pode ter certeza que eu não vou guardar, eu tenho que ler em voz alta. É a minha forma de aprender. E existe uma outra técnica que eu gosto muito, que é criar a memória visual, além de você ver, associar com a memória mecânica, né? De você ter que escrever. Então, quando você digita, você cria uma memória mecânica na tua mão para você poder escrever. E isso daí, quando você lê alguma coisa, a tua mão já começa a escrever tão rápido. Tanto é que os bons e grandes programadores, aqueles que programam muitas horas do seu dia, por muito tempo, eles escrevem e eles não olham para o que eles estão escrevendo no teclado. Por quê? Eles sabem o que eles querem, eles pensam e a mão já reproduz automaticamente, ele já sabe a posição. Então a memória se cria. Para que a gente possa ver alguma coisa de documentação, eu recomendo muito, né, a pesquisa no Java Doc. Então você abre uma nova abinha do teu navegador, escreve Java Doc, tudo junto, Doc de documentação, né, DOC, Java Doc, e espacinho e o nome do que você quiser do Java. Eu quero ver a classe Scanner, Java Doc, espaço Scanner. Eu quero ver lá a classe matemática, Java Doc, espaço Math, M-A-T-H. Eu quero ver como que funciona, por exemplo, o tal do double com D maiúsculo. Javadoc, espaço, double com D maiúsculo. Vai lá, coloca com D maiúsculo igualzinho. Você vai ver que a documentação vai ser bem interessante. É em inglês? Sim, existe o Google Translator ou o Bing Translator ou qualquer tradutor, se você tiver alguma dificuldade em inglês. Traduza a página e leia. Ou tente deduzir, e isso daí melhorará o teu inglês também, já é uma outra coisa bacana.
acaba que depois você começa a olhar, você não está muito interessado no que está escrito, você quer ver mais funciona dessa forma, você vê como que é um método lá, por exemplo, sei lá, pegar o random, que a gente usa muito dentro da classe matemática. Você vai ter lá um exemplo do random, ele vai falar que o random recebe um valor, e aí você vai pegar e já vai entender, aqui é um inteiro, ele vai devolver aqui um double, beleza, já posso fazer. E ele faz. E aí você já começa a ter a noção, porque você lembra dos tipos, você sabe o que é o retorno, sabe o que é o tipo de entrada, e aí você já consegue fazer as associações necessárias. Mas a memória mecânica é importantíssimo. Tem que digitar. Ctrl+C, Ctrl+V só funciona depois que você sabe. Antes de você estar afiado, manjando muito, Ctrl+C, Ctrl+V não funciona. Isso daí é mortal para o aprendizado. Então eu recomendo muito, digita, larga a mão de ser preguiçoso, né? Preguiçoso para programador, você pode ser, eu sou um programador preguiçoso, eu não gosto de digitar, eu digito devagar. Por isso que você vê que eu tenho uma habilidade absolutamente grande, e eu falo que eu tenho uma boa e grande habilidade em manipular e navegar entre as coisas e dar Ctrl+C, Ctrl+V. Eu faço isso muito rápido, né? Por quê? Porque eu tenho preguiça de digitar. Mas eu tenho mais de 20 anos que eu codifico, né? Então, eu consigo fazer isso rápido e sabendo o que eu estou fazendo. E mesmo assim, ainda faço umas lambanças de vez em quando. Escreve tudo. São as dicas do tio. Deixei aí umas dicas legais. Essas são bacanas. Vou fazer um remember, né? Vamos fazer aí uma regressão a vidas passadas. Vamos retornar no tempo. Então, vamos cair aí no semestre passado. Quando você estava lá no semestre passado, você estava vendo, acredito eu que era com o Albertino, né? Vocês estavam vendo linguagem C. Foi com ele mesmo? Foi com ele, professor. Perfeito. O nosso fofucho, nosso algodãozão doce, o Albertino, ele mostrou para vocês, então, que na linguagem C a gente tem um método de entrada, uma forma de entrada, né, que é o scanf, que é para escanear a entrada, uma função que escaneia formatando a entrada do sistema, né? E a gente utiliza para entrar. E a gente tem essa característica também no Java. O Java tem um scan, né? Só que o scan do Java é chamado pelo nome completo. Um scan é um scanner. O scanner é o esquadrinhador, né? Ele fica varrendo, né? Esquadrinhar, varrer, fica varrendo a entrada do sistema. E a gente passa isso daí como uma ferramenta. Ele também, assim como lá na linguagem C, ele não é nativo da parte básica da linguagem Java, né? Não é natural a gente pedir para o usuário entrar com as coisas a partir do teclado. Isso aí não é comum. Então a gente precisa falar assim, olha, existe uma biblioteca no Java, a gente chama isso daí de pacote, né? Existe um pacote, existe uma classe que faz isso daí para a gente. Então a nossa classe que manipula a entrada do sistema, ela é chamada de scanner. Então não é somente scan, mas scanner. E aí a gente pode criar, né, ferramentas para ler. E a gente vai brincar um pouquinho e entender como que funciona. O scanner, dentro do Java, ele pode ler números inteiros, pontos flutuantes, você pode ler booleanos, você pode ler palavras, você pode ler frases, mas eu não conheço, e aí vocês podem ficar espantados, mas eu, sinceramente, eu não conheço uma forma direta de ler um char. E aí, se você for lembrar lá na linguagem C, o maldito do char, quando você tinha que ler um número em um char, dava problema. E aí você fala assim, nossa, eu estava torcendo para na linguagem Java eu me livrar desse problema da linguagem C, que é quando eu leio número e char, eu tenho que colocar lá o porcentagem C, um espacinho, ou fazer lá um fflush para limpar o buffer de memória do teclado. Aí eu falo para você, você não escapa disso, não. A gente tem probleminhas de entrada também, né? Entrada do sistema, entrar com dados no sistema através da console dá problema quando a gente lida com caractere também.
Então, eu vou explicar como que a gente solucionará esse problema. Não é nada difícil, muito pelo contrário, é muito fácil de resolver o problema, né? A gente utiliza um scanner somente para a parte de caracteres, né? Quando a gente for ler palavras ou frases, a gente usa um scanner. Quando a gente for ler números ou boolean, a gente usa outro scanner. E é assim que funciona a nossa jogada. O scanner, então, ele precisa da importação de uma biblioteca para a gente começar a trabalhar com ele. Sem ele, a gente não consegue fazer nada. Se a gente não importar, a gente não vai poder utilizar. Existem as importações que a gente pode automatizar, a gente dá um comando import e nome da biblioteca, a gente importa ela, ou a gente pode toda hora ficar escrevendo java.util.scanner, e aí para fazer a criação a gente passa esse caminhozão completo, né, da onde está o scanner. Então, vamos brincar um pouco, né? Fazer aqui um exemplo classe scanner, né? Vou criar um scanner aqui para a gente brincar. Fazer aqui um exemplo. Então, agora, nesse momento, eu quero mostrar o funcionamento do scanner. Um exemplo mesmo, né? Então, vamos fazer aqui, vou salvar esse cara. Esse cara daqui já está dentro da introdução. A gente vai fazer o scanner. Tomar cuidado, porque eu estou escrevendo scanner, mas eu não vou só falar scanner, porque scanner é o nome de algo que já existe, né? Então eu vou colocar scanner 01, beleza? Só para não ser a mesma coisa do que o nome da classe que a gente já tem prontinha. Então esse cara daqui vai ser o nosso scanner 01, nosso exemplo de scanner aqui inicial. Se eu tentar utilizar um scanner diretamente, né, o scanner ele é um tipo referência. E aí eu me resguardei, Shen, eu não respondi para você antes, porque eu ia falar agora. Eu vou ver se com essa explicação você vai compreender aquela dúvida que você me mandou, tá bom? Então vamos ver. A gente tem o tipo referência. O tipo referência, ele vem aqui um tipo, depois ele tem aqui a sua variável, né? Aí depois ele tem um nil, aí ele vai repetir o tipo com abre e fecha parênteses e pode ou não ter alguma coisa aqui dentro, né? Então, isso aqui é o básico da gente entender como que a gente declara um tipo referência, porque até agora a gente trabalhou com os tipos primitivos, né? Byte, short, int, long, float, double, boolean e o char são tipos primitivos, né? A string já não é tipo referência, mas ela tem umas adaptações, né? A string e os wrappers, elas têm um funcionamento diferenciado aí por causa do boxing que acontece, né? Elas conseguem lidar de forma diferenciada. Mas o restante das variáveis que a gente cria, né? Os tipos que a gente tem aí do tipo referência, vão seguir essa regra. Então, se eu quiser criar um scanner, e um scanner é uma referência, eu vou ter que seguir essa ideia daqui. Eu vou fazer scanner, vou dar um nome para o meu scanner, eu vou chamar ele de leia, que essa é a função dele, né? Leia alguma coisa, né? Igual a new scanner, e aí tem um abre e fecha parênteses. Aí você pode falar assim, legal, vamos compilar o nosso programa. Aí você compila o teu programa e ele dá um pau. E aí ele fala assim para você, error, cannot find symbol. Ele não encontrou um tal de um símbolo. Qual que é o símbolo que ele não encontrou? O tal do scanner. Ele não conhece o tal do scanner. Realmente ele não conhece. Então, dentro do core do Java, da base do Java, ele não conhece nenhum tal de scanner. Para que ele passe a conhecer esse scanner, eu preciso dizer aonde esse scanner está. O Java tem uma estrutura de pastas, né, que é bem organizado. Então, eu vou fazer o import da onde esse cara está. Então, vou criar aqui antes de tudo, lá no começo do meu programa, primeira linhazinha, import. Agora eu vou falar java.util.scanner, ponto e vírgula. Está dentro do Java, dentro da pasta de utilitários, útil é de utilitários, tem um tal de scanner que eu quero. Então, agora, se você compilar,
ele disse que o scanner funcionou numa boa. O erro agora ele não pôde fazer o scanner dessa forma aqui. Ele não conseguiu fazer o scanner dessa forma. Ok, porque está faltando realmente alguma coisa. Mas ele não disse mais que não conhecia esse scanner. Ele conseguiu. A gente só precisa completar. Porque quando eu mando escanear, né, eu tenho que dizer aonde eu estou escaneando, o que eu estou escaneando. Eu estou escaneando a entrada do sistema. Então, system.in. Eu estou escaneando a entrada do sistema. Faz muito sentido, porque para imprimir na tela tem um system.out. Para pedir que entre alguma informação a partir do teclado, tem um system.in. Sim, entrada padrão do sistema e saída padrão do sistema, né? O out system, né? O system.out é a saída padrão do sistema, o system.in é a entrada padrão do sistema. Então, a partir desse momento, se você compilar, bonitinho, não tem mais erro. Olha lá que legal. Já ficou bacana aqui, não tem mais erro. Ele, então, tem que importar o java.util.scanner. E aí, você pode usar. Você precisa criar esse cara daqui. Você criou um scanner para que você possa utilizar para ler as suas variáveis. Então, a partir desse momento, a gente consegue pedir para o usuário entrar com alguma informação a partir do teclado, né? Vamos ver o que a gente tem de detalhes do scanner, né? O scanner, ele tem algumas formas de entrada, que são chamados de métodos de entrada. Ele pode ficar aguardando que o próximo valor digitado seja um inteiro, um double, um float, ou você pode entrar com uma string através do next line. Então, você tem uma forma de entrada chamada next int para inteiros, next double para doubles, next float para float, next line para string. Existem outros, né? Existem outras formas. E aí vem lá, né? Parece até que foi combinado com o Luiz, mas não foi. Luiz, obrigado. Como que eu consigo obter mais informação? Legal. A gente vai abrir uma nova janela. E aí a gente vai pesquisar por javadoc. A gente está lidando com scanner, né? Scanner. Javadoc, scanner. O scanner eu estou colocando, eu sigo muito isso daí da linguagem, né? Eu tenho tomado muito cuidado. Tô sentindo umas dificuldades de me adequar, porque eu estou brincando bastante com Python. Python muda aí a regra de nomeação, ele separa por underlines, né? É tudo em minúsculo, mas eu sigo a regra lá de escrever tudo com a primeira letra maiúscula quando é direito, né? Então, aqui você pode ver, olha lá, tem um scanner do Java 8 e tem o scanner do Java 10. Eu vou pegar o mais recente para a gente olhar. Se você estiver usando o Java 8, leia a documentação do Java 8, beleza? Eu estou usando, acho que o Java 11, então vou ver a documentação aqui do 10, que já está muito próxima, né? Vamos ver, então, aqui o que acontece. O pacote, né, da classe já scanner, né, ele fica dentro do java.util. Então, o pacote dele é o java.util. Ele mostra para a gente lá o java.util. Então, scanner é uma classe. Então, é legal, você já está sabendo que scanner é uma classe. Para você acessar ele, é o java.util scanner. Está aqui, então, ele já está dizendo como que funciona. E aí, na documentação, ele vai mostrar como que você monta um scanner. Scanner, ele chama de SC igual a new scanner system.in. Bem, a gente só colocou, ao invés de SC, leia, só para ficar um pouco mais familiar e aportuguesado, né? Então, eu criei lá um scanner, leia igual a new scanner system.in. Realmente foi isso. E se eu quiser, né, ler uma variável inteira, olha só, você vai atribuir para a sua variável o seu objeto de leitura que você criou aqui no scanner, né, seu scanner, ponto, e o seu método de leitura nextInt para ler o inteiro. Mas eu vi o nextInt, olha aqui, aqui ó, tem um nextLong, né, tem um res nextLong, nextLong, e aí você fica assim, nossa, mas o que tem aqui, né? Roda um pouquinho mais para baixo. Aqui ele tem vários exemplos, né? É legal se você quiser dar uma olhadinha nesses vários exemplos. Tem lá explicações do que acontece, como que você deve utilizar.
Está explicando um monte de coisa, eu vou pular para o que me interessa agora nesse momento, né? Ele chega aqui e fala, olha, eu posso construir, né, um scanner de várias formas. E uma das formas que a gente está utilizando é passando a entrada do sistema. Então, tem alguma dessas formas de criação do scanner que ele vai ter lá uma entrada do sistema que vai funcionar. Então, ele segue um desses esquemas daqui de criação. Ele fala que são de todas essas formas, com todas essas coisas. Precisa se preocupar com isso agora? Não, eu nunca me preocupei. Eu só utilizei um scanner diferente algumas vezes com manipulação de arquivo. O resto é sempre o System.in que eu utilizo. Então, pode ficar tranquilo. Mas entra agora numa coisa importante, o que ele chama de métodos, que são as funções que tem dentro do scanner, né? Já que é uma classe, assim como matemática, é uma biblioteca onde tem várias funçõezinhas para a gente. A gente tem um close, né? Abre e fecha parênteses. Se você estiver utilizando o VS Code, ele vai pedir para você fechar o teu scanner em algum momento. Ele fica te enchendo com asquai, então você vai ter que fazer isso. Aí tem lá um delimiter, um find all, aí tem várias coisas, e aí tem um has next, e aí tem has não sei das quantas, has não sei das quantas, e aí aqui para baixo você tem algumas coisas, por exemplo, ele tem aqui ó, um next. O método next, ele retorna para você uma string. Então, você lê uma string. E é isso que ele te devolve. Só que ele tem um limite, né? O next, ele serve para você ler uma palavra. Então, se você escrever uma frase toda, ele lê somente a primeira palavra, porque o espaço é o limitador dele. Ele não consegue ler espaços. Então, você não consegue escrever uma frase usando next. Você não consegue ler uma frase usando next. Você consegue ler uma palavra usando next. Porque se você colocar espaço, ele para de ler o que tiver na frente. Você pode ler um big decimal, vai devolver um big decimal para você, um big integer também. Olha lá, eu posso ler um booleano, então eu posso usar o next boolean para ler um booleano. E aí, então, quando eu digitar true ou digitar false lá no meu terminal, ele consegue interpretar isso aí como sendo um booleano. Eu posso ler um valor em byte com next byte, eu posso ler um valor em double com next double, eu posso ler um valor em float com next float. Ele está falando aqui, olha, ele espera que a entrada seja um float e ele devolve para você esse float que você digitou, né? Next int devolve o inteiro, next line ele também devolve string. Porém, ele é um método avançado de entrada de strings. Ele permite que você insira espaços, ou seja, resumindo, qual que é a diferença do next para o next line? O next ele lê uma palavra. O next line pode ler uma frase. Ou seja, ele consegue ler os espaços que existem entre as coisas que você escrever. Ele consegue identificar. Você tem o next long, o next short, e aí você viu que tem um monte de next, né? Esses nexts que são aqui, ele fica esperando uma próxima, o próximo valor a ser digitado seja um long, seja um int, seja um short, você consegue determinar isso. E eu coloquei na apostila, né, o que normalmente a gente utiliza, int, double, float e line. São os mais comuns. É difícil a gente pedir para entrar com um boolean, mas pode pedir. E você viu que não existe lá um next char ou next character, não existe isso daí. Então, não tem uma entrada que eu conheça para ler caractere. Então, quando eu falei que eu não conhecia, eu não conheço mesmo, porque não tem na documentação. Vamos lá nas nossas brincadeiras. Eu já criei o scanner aqui. Se você utiliza VS Code, você vai ter que fazer um negócio no finalzinho, lá no final, leia.close. Ele vai reclamar disso daqui para você. Se você estiver utilizando aqui o Gini, não tem problema. Se você não colocar essa linha daqui, vai funcionar numa boa e ele vai desalocar o recurso da mesma forma. Mas o VS Code ele vai reclamar para você. Então, fica a dica aí para quem usa o VS Code. Eu não vou colocar nos meus códigos, mas estou deixando aqui que quem utiliza deve de utilizar, quem utiliza VS Code deve de utilizar aqui o fechamento, né? Finalizar o scanner de leitura. Você está pedindo para escanear a entrada do sistema, Shen. Então, system.in, tradução básica, né? Sistema
entrada, entrada do sistema. Escaneie a entrada do sistema. Para mim, a entrada do sistema, a entrada padrão do sistema é o teclado. Então, escaneie o teclado. É isso que você está avisando aqui que está acontecendo. Depende, né? É uma resposta complicada essa, Shen. Sempre tem que usar? Não é que tem que usar. Se você quiser entrar com dados a partir do teclado, aí você vai escanear o system.in. Se você não quiser usar a entrada do teclado, por exemplo, se você quiser fazer a entrada dos dados a partir de um arquivo, você vai utilizar outra coisa e não o system.in. Mas normalmente, para as nossas tarefas, é um system.in. Eu até o quarto semestre utilizo muito o system.in. A documentação do Java é só colocar lá javadoc, espaço, o que você quer. Beleza, Luiz? Então você escreve lá no Google javadoc, espaço, por exemplo, scanner. Ah, eu quero ver como funciona esse scanner. Javadoc, scanner. Aí você pode fazer a pesquisa lá direto, né? Escreve javadoc, scanner. Então você faz um Javadoc Scanner. Pesquisando isso aqui no Google, você rapidamente chega nas mesmas páginas que a gente estava vendo. E aí você verifica para qual versão você vai estar utilizando. Normalmente, como a gente, né, se você instalou o Java de acordo com o que a gente conversou, muito provavelmente você deve estar utilizando a versão 11. Se for a versão 11, pode pegar a mais recente, a 10. Se você instalou, sei lá, um NetBeans com Java 8, recomendo olhar a documentação do Java 8, porque você pode achar um negócio, querer utilizar e não ter, porque tem as implementações de cada biblioteca nas versões que seguem aí do Java, né? Então tem que tomar esse cuidado daí. Então é essa a dica para pesquisa. Aqui, então, agora vamos imaginar que eu queira ler um número inteiro. Vou declarar aqui int número. Declarei um int número. Só para a gente não ter problema, eu vou inicializá-lo com 0, beleza? Vou fazer lá para o usuário, system.out, uma mensagem para ele, né, para ele saber o que ele tem que fazer para mim. Estou pedindo para ele entrar com uma informação. Então, system.out.print, entre com um número. E agora eu quero ler este número, né? Eu quero ler a partir do teclado o número. Eu já tenho lá quem faz a referência, quem escaneia o meu teclado, a minha entrada padrão. Então, número vai receber o meu objeto de leitura leia, e eu quero ler o número int. Então, next int com i maiúsculo, ó. Abre e fecha parênteses. O i é maiúsculo, next int. Lembre-se que quando a gente junta duas palavras no Java, a primeira letra da próxima palavra sempre vai para o maiúsculo, né? Então ele tem essa regra aí de camel case, se eu não estou enganado, né? Que é a corcova lá do camelo, né? Então ele fica com sempre as primeiras em maiúsculo. Legal, olha lá, a gente fez então a leitura de um valor. Vou compilar esse programa, compilei esse programa. Vou rodar ele para a gente ver o que acontece. Rodando, só vou aumentar para a gente ver, né? Então tá lá, entre com um número. Vou digitar 17. Beleza, digitei 17 e você viu que funcionou tudo ok, você conseguiu perceber. Porém, se você prestou atenção no nosso código aqui, em nenhum momento eu fiz nada com esse bendito desse número digitado. Vou fazer aqui para a gente poder ver, né? System.out.println. E aí, vou colocar um /n para ele pular de linha, né? O número digitado foi... E eu vou concatenar aqui com o número que eu quero, né? Que é a variável que eu criei lá, número. Agora vamos ver como que funciona. Compilou, deu tudo certo, executou. Vamos aumentar a letra. Olá, legal. Entre com um número, 17. O número digitado foi 17. Então, você acabou de conseguir inserir valor dentro de uma variável. A mesma coisa a gente pode fazer para entrar com outros dados, por exemplo, ponto flutuante. Então, se eu quiser ler, por exemplo, agora um float, né? Ou um double, vou colocar direto aqui um double. Double, peso.
ele entrou aqui com essa informação, eu vou colocar aqui junto, né? System.out.print. E vocês notaram que eu estou utilizando o print porque eu quero que a entrada fique na frente do texto. Se eu colocar o LN, a entrada fica embaixo. Se você quiser embaixo, LN, beleza? Qual o seu peso? E aí eu peço para ele digitar ali o peso, né? Agora aqui, ó, peso vai receber nosso objeto de leitura leia, nosso scanner, ponto, para ler um ponto flutuante, um double, é next double. Abre e fecha parênteses. Pronto. Agora eu já tenho aqui, entrando com valor inteiro, entrando com valor double. Eu posso usar o mesmo scanner de leitura? Posso, não tem problema nenhum. Para ler números, eu posso sempre usar o mesmo scanner, dá tudo bonito, tudo funciona legal. E agora, vou colocar aqui embaixo, né? System.out.println. E eu vou falar aqui. O seu peso é... E aí a gente imprime o peso. Olha só que bacana, né? Compilou. Rodou, aumentar para a gente ver melhor. Entre com o número 17. Qual o seu peso? 1, né? Não, eu tô pensando em altura, desculpa. 78,2. E aí eu dou Enter. E aí ele funciona. Você viu que ele entrou com vírgula. É a entrada padrão do sistema, do teu sistema. Se o teu sistema está em português do Brasil, então, para separar as casinhas, né, decimais, a gente tem o vírgula. Então, para pegar lá a parte, né, fracionada do número, vírgula. Se você tiver com outro padrão, por exemplo, um padrão americano, teu computador tiver em inglês, você vai digitar conforme você tiver deixado lá. Normalmente, em inglês é ponto. O que acontece se eu digitar com ponto, professor? Bem, é bem fácil de ver. Digita e verifica, né? Vamos lá, vou colocar 17 aqui novamente, 78,2. Dou Enter. Na hora que eu faço isso, ele gera uma exceção. Então, ele estoura a pilha de execução e a gente tem uma exception que é input mismatch exception. Ele teve aí uma exceção que a entrada teve algo inesperado para ele, que ele não soube lidar. O que ele não soube lidar aqui? O ponto, ele não entendeu esse ponto daqui. Então, para digitar um número, né, ponto flutuante, seja float ou seja double, a entrada, se teu computador estiver em português, com a configuração padrão do português do Brasil, é com vírgula para fazer a separação das casinhas lá depois da vírgula, beleza? Então, para fazer a separação, vírgula. Tomar cuidado com isso daí. Eu falo porque na linguagem C ele segue o padrão americano. Você vai digitar com ponto a entrada. Executando mais uma vez, só para a gente ver, né? Olha lá, 17, 51,9. Na hora da impressão, como eu utilizei um print LN, e a gente já estudou os prints, né? A impressão será em inglês. Se eu quiser que ele saia formatado, né, eu utilizo o print F nesse caso, que aí a impressão formatada segue o padrão do sistema. Beleza? Ficou a dica aí, então. E se eu quiser agora, por exemplo, ler o nome da pessoa, né? Vou criar aqui, então, uma string nome. E aí eu vou colocar para ele ler um nome. System.out.print entre com o seu nome. E a gente vai colocar aqui nome, vai receber nosso objeto de leitura, leia, ponto, next, para ler uma linha toda, né? Line, para ler uma linha, next line.
E aí, depois, ao final, eu quero imprimir o nome da pessoa aqui. System.out.print. Ô, mãozinha quente, né? Print LN. O nome, sei lá, da pessoa e aí a gente vai imprimir aqui o nome da pessoa. Beleza? Tá lá para a gente ver. Vou colocar só um espacinho para vocês enxergarem aí onde está finalizando, né? Compilou, executou. Então, 17. Opa, deixa eu ampliar aqui, né? Desculpa. Olha lá, 17, 62,4. E aí ele pulou. Ele não deixou eu digitar o nome. Sim, acontece isso. Porque quando você mistura entrada de números com strings dá pau. Você vai ter que alterar a ordem. Talvez se você colocar as strings primeiro não dê mais problema. Mas para que você possa trabalhar, vou mostrar a solução. Você cria outro scanner, que não pode ter o mesmo nome. Eu vou chamar de Leia STR. Vou deixar aqui, eu tenho problemas de toque, eu alinho as coisas, né? Então eu vou utilizar o Leia para ler números, não importa se inteiros ou pontos flutuantes, e o Leia STR para ler strings. Então, nesse caso daqui, aonde eu estou lendo lá com Nextline, eu estou utilizando um Leia STR. Veja que não faz diferença nenhuma na compilação, no resultado, fica tudo belezinha. Recomendaria aí para quem utilizar o VS Code, né? Leia str.close. Lembro que só para quem utiliza o VS Code a reclamação ocorre. Para quem não utiliza, não tem problema. Executando, então, vou colocar lá 17, 56,2. Seu nome, José Everson. E aí, nós temos lá a entrada funcionando. Bem, pessoal, é isso daí. A gente começou agora a brincar com a entrada do sistema. A gente começa, então, nesse exato momento, a fazer o import do Java Util Scanner, não se esqueça. Precisamos criar os scanners para que a gente possa trabalhar. Se a gente vai ler números, a gente lê com um scanner. Se precisarmos ler strings, né, palavras, a gente lê com um segundo scanner. Importante isso daí. Nunca use um só para fazer as duas leituras, que pode dar probleminha, como vocês viram que acontece. Fiz aqui a entrada para ler inteiro NextInt, para ler double, next double, para ler uma linha, né? Eu posso colocar um nome com espaços, nextline. E aí depois a gente imprimiu. Quem usa VS Code, não esqueça de fechar aí os seus recursos, fechar aí os seus objetos de leitura, os seus scanners. E aí, finalizamos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, estou aí à disposição.